Muito boa noite, meus caros amigos, amigas que me acompanham nessa live do sábado à noite, onde nós meditamos um pouco sobre a liturgia do domingo. Vou dar aí um tempo para que a gente possa concluir a entrada pela internet. Bem, eu acho que agora nós já estamos aí entrando no ar. Quero começar, como sempre nós fazemos, rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, porque Jesus deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde nesta noite encher os corações dos vossos fiéis. Acendei, Senhor, em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito às nossas almas, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas nesta noite e podemos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, concede-nos a graça e a bênção de nós podermos contemplar, Senhor, profundamente esses mistérios de hoje, em que nós queremos, Senhor, te louvar e te bendizer nessa festa da solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, nesse segundo domingo do Advento, acontece também a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Por isso mesmo, a Igreja substitui a liturgia do segundo domingo do Advento pela liturgia da solenidade da Virgem Maria. Bem, normalmente a Igreja não faz isso. Normalmente, quando alguma solenidade, alguma festa importante cai no domingo, normalmente a Igreja transfere para a segunda-feira a comemoração, a celebração. Mas é tão importante o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria que a Igreja substitui a liturgia do segundo domingo do Advento pela liturgia da Imaculada Conceição. E está muito ligado com o Advento, porque no Advento nós estamos preparando a celebração do Natal. O Natal veio de Maria. E porque vem de Maria, Maria então, Mãe de Deus, é imaculada, concebida sem o pecado original. Então a Igreja quer celebrar esta festa com muita força. Bom, a primeira leitura que a liturgia traz para nós é do livro do Gênesis, do capítulo 3, no versículo 9, em que a Bíblia fala para nós do pecado original. Gênesis 3, do versículo 9 até 15 e depois do versículo 20. Então, diz assim, Gênesis 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu. E ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos, andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá o calcanhar, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra é muito importante. Aí termina dizendo que Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Bem, meus irmãos, aí começa toda a história da vida de Nossa Senhora, da sua Imaculada Conceição. Né? Então esse texto começa a dizer para nós que o homem e a mulher no paraíso pecaram. Deus tinha dito para eles: vocês podem comer de todas as árvores do jardim. É claro que esse jardim do Éden, Éden que quer dizer delícias, é uma figura, é uma alegoria. Não é? Significa o quê? Significa a comunhão com Deus, a amizade com Deus. O homem e a mulher estavam na casa de Deus, morando na casa de Deus, ou seja, o paraíso. Não é? O homem e a mulher foram criados na amizade de Deus. Mas para eles viverem bem essa amizade, tinham que obedecer a Deus, porque Deus é o Criador. E obedecer não no sentido de que Deus quisesse impedir alguma coisa, não. Mas Deus sabia o que era bom para o homem e para a mulher. Então disse: vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui no paraíso. Que árvores são essas? Todas as atividades do homem. Vocês podem, não sei, brincar, vocês podem trabalhar, vocês podem fazer isso, fazer aquilo. Agora, não toquem na árvore da ciência do bem e do mal. Porque se vocês tocarem, comer essa fruta dessa árvore, vocês vão morrer. Deus avisou, está aqui no Gênesis. Não coma, porque vocês vão morrer. Por isso que a igreja fala que se não houvesse o pecado original, o homem não passaria pela morte. Está no catecismo da igreja, essa morte que nós passamos hoje. Né? Bom, mas infelizmente, enganados pela serpente, né? Essa serpente é a imagem do demônio. Por que a serpente? Porque a serpente, no conceito oriental, e quem escreveu o Gênesis, escreveu num contexto oriental, não é? A serpente era o símbolo do mal. Não é? Então, por isso que aparece aí a figura da serpente, que é sorrateira, né? Venenosa, perigosa. Então, é muito interessante, né, a gente entender o que é essa árvore da ciência do bem e do mal, o que foi essa tentação que eles sofreram. Bom, a árvore da ciência do bem e do mal, ensina a igreja, aquilo que é direito de Deus e que o homem não deve querer atribuir a si. Então, por exemplo, Deus é que sabe o que é bom para nós. Então, Deus é que nos dá, por exemplo, os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não pecar contra a castidade, não roubar, não matar, etc. Então, o que significou o homem e a mulher comerem do fruto do bem, da árvore do bem e do mal? Significa que o homem e a mulher não quiseram mais respeitar a lei de Deus, a vontade de Deus, a vontade do Criador. O Criador sabe o que é melhor para a criatura, mas a criatura não quis obedecer ao Criador. Eu faço aqui uma comparação para você entender. Pense, por exemplo, num ventilador. Quem é que projeta um ventilador? Um ventilador, normalmente, ele é projetado por um engenheiro mecânico e um engenheiro eletricista. O mecânico, ele projeta as pás do ventilador para que haja menos ruído, possa haver mais ventilação. E o engenheiro elétrico, ele faz o motor adequado. Então, construído o ventilador, ele vem com um catálogo. Então, o catálogo do projetista diz lá: olha, usa este ventilador, 110 volts, uma frequência de 60 Hz, etc, etc. E você usa direitinho, funciona bem. Mas já pensou se você pensar assim: eu quero que esse ventilador vente mais forte, vou ligá-lo em 220, quando o catálogo manda ligar em 110. O que vai acontecer? Você vai queimar o ventilador. É isso aí. É isso que aconteceu com a humanidade. Deus deu o caminho da felicidade. Não toquem nessa árvore, ou seja, não queiram
vocês serem árbitros do bem e do mal. Não querem vocês saber o que é o bem e o que é o mal. Não, isso é um atributo de Deus. Entende? Esse foi o pecado original. O homem e a mulher quiseram ser como Deus. Isto é querer ser como Deus. O que foi que a serpente soprou no ouvido de Eva? Ah, o Senhor Deus diz que vocês não podem comer da árvore do fruto do bem e do mal, a árvore da vida. Ah, esse Deus é malandro. Esse Deus sabe que o dia que vocês comerem desta fruta, seus olhos vão se abrir. E vocês vão ser como deuses. Olha, os seus olhos vão se abrir. Vocês não vão mais respeitar a lei de Deus. E vocês vão ser como Deus. Ora, meus irmãos, desde quando a criatura pode ser como Deus? Desde quando nós que fomos tirados do nada, não existíamos, nós éramos 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, que se uniram, formaram uma molécula, e essa molécula foi se multiplicando e hoje somos nós. Desde quando a criatura pode ser como Deus? Mas o demônio é assim mesmo. Ele sabe seduzir. A grande arma do demônio é a sedução, diz a Bíblia. Ele seduz. Seduz pela mentira. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio. Você vê quantas pessoas na humanidade mentem para enganar os outros, para seduzir. Aquele ministro da propaganda de Hitler, chamado Goebbels, o Goebbels dizia, minta, que a mentira vai meio que transformando em verdade na cabeça do povo. Não é isso que a gente vê na política também? As pessoas mentem, não sei de nada, roubou, mas não sei de nada, não sei do que se trata. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita na mentira. Então, é isso que aconteceu com Adão e Eva. Pecado original. Mentir, a serpente mentiu para Eva, que mentiu para Adão, seduziu Adão. Eu acho interessante, porque eu às vezes pergunto para mim mesmo, por que a serpente não foi tentar direto o Adão? Sendo que Adão é o pai da humanidade. Porque se Adão não tivesse pecado, a humanidade não cairia no pecado original. Porque Adão é a cabeça da humanidade. Adão foi o primeiro homem. Eva saiu de Adão. Adão é a origem. Né? Então eu fico pensando, por que será que ele não foi lá seduzir o Adão? Foi primeiro na Eva. E aqui eu fico pensando com meus botões. Eu acho que o Adão achou mais fácil Eva seduzir Adão do que ele mesmo seduzir o Adão. Porque a mulher tem uma influência muito grande na vida da mulher. Nos encontros de casais, até as pessoas brincam, né, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Leva a cabeça para onde ela quer. Sabe, mulher? Você que é mulher, a mulher pode levar o homem para o céu ou pode levar o homem para o inferno. Uma mulher pode levar o homem para Deus ou pode levar o homem para o mal, porque a mulher tem uma influência tremenda na vida da mulher. Tremenda. A gente vê isso no Gênesis. Eva caiu e fez o Adão cair. E aí toda a humanidade, meus irmãos, foi lançada na morte. Entrou a morte na história da humanidade. O que a igreja ensina sobre o pecado original? A igreja ensina que o homem e a mulher, pais da humanidade, que existiram, não tem esse negócio de pensar que Adão e Eva não existiram, não. Adão e Eva existiram sim. Quem foi Adão? O primeiro homem. Quem foi Eva? A primeira mulher. Não houve um primeiro homem? Não houve uma primeira mulher? Claro que houve. Então, esse primeiro homem recebeu o nome de Adão, que do hebraico é Adam, que quer dizer o quê? Homem. Adão, do hebraico quer dizer homem. É o primeiro homem. E Eva, a mãe dos viventes, a mãe dos outros, de todos os homens. Ok? Então, os pais da humanidade. Toda a humanidade estava, diz Santo Tomás de Aquino, dentro de Adão e Eva. Eles eram a semente original. Como essa semente prevaricou, caiu no pecado, separou-se de Deus, a morte entrou na história da humanidade. Por quê? Porque Deus é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o homem separa-se de Deus, ele morre.
São Tomás de Aquino dizia, né, quanto mais o homem se separa, se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Mais ele se aproxima do seu nada. É muito interessante isso. Então, meus irmãos, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Está aqui o livro do Gênesis que diz que Deus colocou lá um serafim lá com espada para não deixar o homem e a mulher entrarem no paraíso. O que significa isso? Significa que o homem em estado de pecado, ele não pode ter mais comunhão com Deus. Ele fica separado de Deus. Né? Então, para ele não querer usufruir das outras graças de Deus, estando em pecado, então ele fica isolado do paraíso. A igreja ensina, a teologia ensina, que o homem no paraíso tinha os chamados dons préternaturais. O que eram esses dons préternaturais? Primeiro, a chamada santidade, estado de santidade. O que é o estado de santidade? Estado de comunhão com Deus. Amizade profunda com Deus. O homem estava ali na casa de Deus, no Éden, no paraíso de Deus. Estado de santidade. Ele perdeu esse estado de santidade. Segundo, o chamado estado de justiça original. O que é o estado de justiça original? É a harmonia que o homem tinha. Primeiro com ele mesmo. O homem não tinha traumas, não tinha neuroses, psicoses. Né? Hoje se fala, né, de tantas doenças psicológicas, né? Depressões, né? Psicopatias, essas coisas todas que, né, os psiquiatras estudam a fundo. O homem não tinha isso. O homem estava equilibrado. O espírito comandava o sentimento e a matéria, e o homem era um homem de pé. Hoje está de cabeça para baixo. Hoje a matéria é mais importante do que o espírito. E a matéria esmaga o espírito. Né? Por isso muitos homens hoje vivem assim meio que se arrastando pela vida. Então, o homem perdeu esse equilíbrio com ele mesmo. Depois ele perdeu o equilíbrio com a natureza. A natureza se desorganizou, porque a natureza foi feita para o homem. Veja que Deus disse para Adão, depois do pecado original, Adão, agora você vai ter que comer o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Não era para a terra produzir abrolhos e espinhos, agora a terra vai produzir. Está entendendo? Então o mal que atingiu também a natureza foi culpa do pecado do homem. Por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 11 dele, quando fala dos tempos messiânicos, quando Cristo voltar, como é que vai ser a natureza? Ele fala, o boi e o leão vão comer palha. O leão vai comer palha. E está escrito aqui no Gênesis que o leão comia palha antes do pecado original. O leão não matava outros animais para comer. E aí o profeta Isaías fala tantas coisas maravilhosas, né? Ele fala, né, desse estado messiânico, quando o Cristo voltar, estabelecer a paz em toda a terra, né? Então o profeta Isaías fala, eu vou até ler aqui um pedacinho, porque é muito bonito o que o profeta fala, né? Depois você pode ler tudo no capítulo 11 de Isaías, ele fala, então o lobo será hóspede do cordeiro. Você já pensou? O lobo e o cordeiro dormindo junto numa boa? Tudo que um lobo quer é comer o cordeiro. A pantera se deitará ao pé do cabrito. Tudo que a pantera quer é comer o cabrito. O touro e o leão comerão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. O menino conduzindo o leão, conduzindo um touro. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide, da cobra venenosa. Não se fará mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia da ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. A paz. Vai voltar o desequilíbrio na natureza que entrou por causa do pecado original. Então veja, olha a consequência. Primeiro, o homem perdeu a harmonia consigo. Segundo, perdeu a harmonia com a natureza. Terceiro, perdeu a harmonia com a mulher.
O homem e a mulher viviam em paz. Hoje, o que acontece? Tanta briga, tanta separação, tanto feminicídio, tanto homem matando a própria esposa. O que é isso? Fruto do pecado original. Desorganizou. E a quarta consequência, né, é a desarmonia do homem com Deus. O homem vivia em paz com Deus, amava a Deus, caminhava com Deus. O que aconteceu agora? Começa o texto a dizer para nós, né? Bem dizendo assim: mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e eu tive medo. Olha a consequência do pecado. O homem agora está com medo de Deus, porque estou nu e ocultei-me. Ele vivia nu na presença de Deus. Claro, isso aí é uma maneira de falar, né? Ele vivia assim, nu, quer dizer o quê? Transparente, né? Do jeito que ele é, na intimidade com Deus. Mas agora ele está com medo de Deus, né? O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia prometido de comer? Está aí. Então, entrou também nessa desorganização da vida do homem a concupiscência da carne. O sexo passou a ser desorganizado. O sexo que tinha apenas a finalidade, né, da unidade do casal e da procriação, o sexo passou a ficar desorganizado. Então nós temos hoje prostituição, pornografia, homossexualidade, né? Tudo, desorganizou tudo, bagunçou o coreto. Né? Veja, meus irmãos, o peso do pecado original. É dogma de fé. É algo assim extremamente misterioso, difícil de compreender, mas é dogma de fé. Eu escrevi um livro inteiro, quero até mostrar aqui, O Pecado Original, o que a igreja ensina, está escrito nessa letra menor aí. Eu escrevi aqui um livro sobre todo o pecado original, porque se não fosse o pecado original, Cristo não precisaria ter vindo ao mundo. Cristo não precisaria ter morrido na cruz por cada um de nós. Não precisaria. O Catecismo da Igreja, eu quero ler aqui para você, o Catecismo da Igreja, né, no parágrafo 389, olha o que o Catecismo diz. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso, o outro lado, da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens. Veja, o reverso do pecado original, ou seja, a perda de todos os homens, é o quê? A boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens. Ok? De todos que têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. Ou seja, o pecado original trouxe a perdição, Cristo trouxe a salvação. Agora, escuta bem isso daqui. A igreja que tem o senso de Cristo, o sentir de Cristo, né? Sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Você entendeu isso? O pecado original é uma revelação, foi revelado por Deus, está aqui na Bíblia. Então, o Catecismo diz, né, a igreja sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério, né? O mistério de Cristo. Ou seja, se você nega o pecado original, você nega a redenção através de Jesus Cristo. Então, se o pecado original não tivesse acontecido, Jesus Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Ok? Então, quem nega o pecado original é como está dizendo assim, Cristo morreu na cruz à toa, sem finalidade. E houve muitas heresias na igreja que negavam o pecado original. O pelagianismo, de Pelágio, um monge, né, famoso, né, começou a negar o pecado original. Não, o pecado original não existiu, não. Foi apenas
um mau exemplo. Ele não passa de pai para filho, não, porque a igreja ensina que o pecado original, ele passa, né, de pai para filho. Porque a natureza humana ficou prejudicada. Então, todo mundo que nasce homem ou nasce mulher, nasce com o pecado original. E aplica-se o batismo para apagar o pecado original. Ou seja, a igreja ensina que o batismo faz de novo filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Nós perdemos a filiação divina com o pecado original. Pelo batismo, nós voltamos a ser membros de Cristo, membros da igreja, templos da Santíssima Trindade, filho adotivo de Deus. Que coisa importante, meus irmãos. Tudo isso está na base do mistério da Imaculada Conceição. Por quê? Porque, como foi uma mulher que trouxe ao mundo a desgraça entrou através da mulher, é inegável, está escrito aqui na Bíblia. Mas o homem também teve culpa, Adão teve culpa do mesmo jeito. Mas o pecado entrou pela mulher. Então, Deus então vai fazer a salvação também chegar pela mulher. Porque uma coisa muito interessante que fala São Leão Magno, é uma citação dele que eu coloquei no livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse. É um livro sobre a Virgem Maria, que eu coloco todos os dogmas, devoções da Virgem Maria. São Leão Magno, escuta o que ele dizia, santo doutor da igreja, papa. São Leão Magno dizia assim, o antigo inimigo, em seu orgulho, reivindicava com certa razão seu direito à tirania sobre os homens e oprimia com poder não usurpado aqueles que havia seduzido, fazendo-os passar voluntariamente da obediência aos mandamentos de Deus para a submissão à sua vontade. O que São Leão Magno está dizendo? O demônio conquistou um domínio sobre a humanidade, uma vez que pela sedução ele fez o casal passar da obediência aos mandamentos de Deus para obedecer o maligno. Era, portanto, justo que só perdesse seu domínio original sobre a humanidade, sendo vencido no próprio terreno onde vencera. Olha, Deus age, meus irmãos, pela justiça e pelo direito. O demônio foi lá, seduziu o homem e a mulher, conquistou, agora o homem tinha que conquistar a volta para Deus no mesmo terreno em que o demônio venceu a humanidade. Você entendeu? Nesse mesmo teatro dessa disputa, Deus vai ter que agir. Deus não age com a força, com o poder dele sobre o demônio, não. Ele age com a justiça e com o direito. Então Deus vai ter que refazer tudo isso. Então, como não havia nenhum homem na face da terra que podia salvar a humanidade. Por quê? Porque o pecado ofende a majestade infinita de Deus. Nenhum homem consegue oferecer à justiça divina uma reparação de valor infinito, porque a majestade de Deus é infinita. Então, uma culpa contra Deus, um pecado contra Deus, fere a majestade infinita de Deus. Como nenhum homem podia fazer isso, então o amor de Deus, a misericórdia de Deus veio nos salvar. O Verbo desceu do céu, se encarnou no seio de uma mulher. Ok? A carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, diz, né, que no seio da Trindade, o Cristo disse para, né, o Verbo disse para Deus, dai-me um corpo para fazer a tua santa vontade. Holocaustos e sacrifícios não foram do teu agrado. Eis-me aqui, dai-me um corpo. Você pode ver isso aí, né, no capítulo 10, né, da carta aos Hebreus, é bem clara esta colocação. Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse, quem é esse que disse? É Cristo. Então Cristo disse, eis que venho, né, para fazer a tua vontade.
tu não quisestes, tu não recebestes com agrado os sacrifícios nem as ofertas, né? Então, eis que venho para fazer a tua vontade. Ou seja, como nenhum homem, diz o catecismo da Igreja Católica, podia salvar a humanidade, então Deus se faz homem. Esta, meus irmãos, é a maior misericórdia que existe na nossa história. Deus se faz homem para nos salvar. E nos salva de que maneira? Ele nos salva assumindo a nossa natureza, escondendo a sua divindade na nossa humanidade. Ok? O onipotente se torna, né, fraco. O poderoso se torna pequeno. O Deus infinito se torna finito na pessoa do homem. Que coisa maravilhosa, que mistério maravilhoso isso da redenção. Para poder oferecer à justiça divina um resgate. Que resgate é esse? Nós estávamos sequestrados na mão do demônio. São Leomagno diz, ele seduziu e ele conquistou por direito um domínio sobre a humanidade. Agora Deus tinha que, da mesma maneira, trazer de volta o homem. Não era pela força, pela violência, pelo poder de Deus, não. Então, meus irmãos, aí Deus faz todo um plano. O homem tinha que salvar o homem. Mas como não tinha nenhum homem capaz de oferecer à justiça divina um sacrifício de valor infinito, então Deus se faz homem. Cristo nasce como homem. Então São Paulo fala lá na carta aos Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, né? No auge do Império Romano, aquele império que dominou o mundo, que preparou o mundo para... Sim, preparou o mundo para o Cristo chegar, porque o Império Romano estabeleceu uma logística imensa em todo o mundo, e o grego que serviu de língua. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, ou seja, homem. Por isso que Jesus se intitulava o Filho do Homem. O Filho do Homem. Eu sou homem de verdade. Sou Deus, mas sou homem. A carta aos Hebreus fala igual a nós em tudo, exceto no pecado. Igual a nós em tudo, exceto no pecado. Para poder o quê? Para poder pagar o preço da nossa salvação. Eu faço uma comparação. Você imagina alguém que foi sequestrado. E o sequestrador diz assim, eu quero 10 milhões de dólares para soltar esse sequestrado. E a família não tem. Então ele vai dizer, então eu vou matar o sequestrado. Era essa a nossa situação. Nós estávamos sequestrados na mão do demônio. Alguém tinha que pagar essa conta, mas essa conta era uma conta de valor infinito, porque feriu a majestade infinita de Deus. Então, Cristo sendo Deus, o valor da sua vida é um valor infinito, porque Ele é Deus, mas ao mesmo tempo Ele é homem. Então Ele pagou o resgate do homem com o preço infinito da sua vida. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, não. Quando você lê a carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo fala isso com todas as letras. Colossenses 2, versículo 14, São Paulo diz assim, né? Mortos pelos vossos pecados, pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Havia um documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Era essa captura que o demônio fez da humanidade. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Olha que beleza, meus irmãos, né? Cristo arrancou da mão do demônio esse documento de dívida que ele tinha contra toda a humanidade, que levaria toda a humanidade a viver eternamente com ele no inferno. Cristo, São Paulo fala, olha que bonita expressão, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam,
aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Ao encravá-lo na cruz, Cristo com a cruz, ele pregou na cruz, nos seus cravos, ele pregou aquele documento de dívida que tinha contra nós. E São Paulo ainda fala, expondo ao ridículo, né, as potestades, os poderes que ficaram aí a ver navios, a humanidade libertada. Olha, meus irmãos, que coisa extraordinária. Mas para que Jesus viesse, então foi preciso que Deus preparasse uma mulher. Por isso que lá no Gênesis, né, uma mulher vai te esmagar a cabeça. Maria esmaga a cabeça da serpente maligna. Você vai tentar ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a tua cabeça. Nossa Senhora aparece nas suas imagens, né? A imagem do Nosso Senhor das Graças, parece esmagando a cabeça da serpente. Né? Quem é que esmaga? Quem é esse pé de Maria que esmaga a cabeça da serpente? É Jesus. É esse simbolismo. Ela traz o Salvador. Agora, meus irmãos, para que ela pudesse trazer o Salvador, ela tinha que ser imaculada. Tinha que ser virgem, perpétua imaculada. Né? Então o profeta Isaías diz lá, Isaías 7,14, eis o sinal do Emanuel, o sinal do Messias. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho e colocará o nome dele de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então Deus preparou uma virgem. Né? Por que Deus quis uma virgem? É um sinal que Deus quis deixar. Um sinal. Né? Esse é o sinal. Para mostrar que o nascimento de Jesus é extraordinário. A concepção é extraordinária. E o parto de Maria foi um parto virginal, manteve a virgindade. Santo Agostinho dizia sobre a Virgem Maria, virgem antes do parto, virgem durante o parto e virgem depois do parto. Esse sinal de virgindade perpétua de Maria é um sinal do Messias. Santo Agostinho dizia, para aquele que é extraordinário, todas as coisas são excepcionais, diferentes, misteriosas. Mas aí, meus irmãos, então Deus preparou uma mulher que não tinha o pecado original. Porque como é que o Salvador ia nascer de uma mulher dominada pelo demônio? Os santos dizem jamais. Jamais. Santo Agostinho, na obra dele, dizia jamais. Seria uma ofensa tremenda ao filho, que é filho de Deus, nascido de uma mulher que fosse escrava do demônio. Então, é isso que ensina o dogma da Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem o pecado original. Agora, por quê? A troco de quê? Que nós todos recebemos o pecado original e ela não. O Papa explica. Né? Essa discussão ela foi muito grande na Igreja e eu até anotei aqui, o Papa Bento XI, que foi Papa lá por volta do ano 1304, o Papa Bento XI ele promoveu um simpósio, um debate sobre essa questão da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, lá no ano 1300. E um grande franciscano, João Duns Escoto, é que teve a grande luz. Ele disse duas coisas. Era necessário que essa mulher fosse concebida sem pecado original? Era necessário. E Deus podia? Podia, porque Deus é todo poderoso. Então Deus o fez. E a igreja entendeu. A igreja entendeu, né, que a primeira pessoa que recebeu o fruto da redenção de Jesus foi Maria. O fruto da morte, da ressurreição foi Maria. Mas como se Jesus não tinha nem nascido ainda, se tratava ainda da concepção da Virgem Maria. Então eu quero ler você aqui o que o Papa disse quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Eu escrevi um livro, esse livro A Mulher do Apocalipse, onde eu coloco aqui toda a fundamentação sobre a Virgem Maria, os dogmas, né, e as devoções. Aqui a gente vê o que o Papa, né, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição, né, o Papa Pio IX, uma bula pontifícia chamada Inefabilis Deus, Deus inefável,
Inefável quer dizer, não tem palavra para explicar, né? Ele diz assim: nós declaramos, decretamos e definimos. Quando o Papa proclama um dogma, ele usa esses três verbos. Nós declaramos, decretamos e definimos. Quer dizer, assunto encerrado. Que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador de todo o gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua concepção. Isto foi revelado por Deus, diz o Papa, e deve, por conseguinte, ser acreditado firmemente e constantemente por todos os fiéis. Está aí. Aqui tem algumas coisas que é preciso explicar. O Papa diz: pelos méritos, né, preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua concepção, né, em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Mas como os méritos de Jesus Cristo, se Jesus Cristo não tinha nascido ainda, nem tinha passado pela paixão, como é que pelos méritos de Cristo, que ainda vai acontecer, a mãe foi salva do pecado original, foi preservada? É fácil de explicar, meus irmãos. Para Deus não existe o tempo. Para nós é futuro, para Deus é presente. Uma coisa que os teólogos ensinam é que para Deus não tem passado e não tem futuro. Karl Rahner dizia: Deus é um instante que não passa. Tudo em Deus é presente. O que já aconteceu, o que vai acontecer, para Deus não existe a dificuldade do tempo. Eu sei que é difícil você entender isso. Por isso, Deus aplica a Maria, na concepção dela no seio de Santa Ana, aplica a graça dela ser impedida de ser tocada pelo pecado original, pelos méritos de Cristo. Então significa que Maria também foi salva por Cristo. Mas foi salva por Cristo, entenda bem, antes que o pecado a atingisse. E aqui eu quero fazer uma comparação para você entender. Você pode ficar livre de uma enfermidade de duas maneiras. Ou você contraiu a enfermidade, o vírus, e você se tratou, tomou antibiótico, não sei o quê. Ou então você pode tomar vacina para não ser contaminado pelo vírus. Não é assim? Está aí. Então a gente pode dizer que a Virgem Maria foi vacinada contra o pecado original pelos méritos de Cristo na cruz. Porque é pelos méritos de Cristo na cruz que todos nós fomos salvos pelo batismo. Maria, pelos méritos de Cristo, ela foi como que vacinada, não foi tocada pelo pecado original. Que coisa bonita isso, meus irmãos. Né? E tem uma comprovação muito maravilhosa sobre tudo isso que eu gostaria de colocar aqui. Né? Você está entendendo por que a igreja coloca essa solenidade da Virgem Maria, né, no lugar da liturgia do domingo segundo do Advento? O Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria em 1854. Embora a igreja já acreditasse nisso desde lá de Santo Agostinho, século III, século IV, mas sempre aparecia uma duvidazinha de um teólogo ou outro. Então o Papa quis bater o martelo. Chega, é dogma de fé. Dogma é aquilo que ninguém mais pode discutir e o dogma é perene, nunca se cancela, nunca houve na história da igreja o cancelamento de um dogma. Mas que coisa bonita! Em 1830, 24 anos antes do Papa proclamar o dogma, Nossa Senhora apareceu lá na França, né? Lá na rua de Lubac, a imagem milagrosa, Nossa Senhora das Graças, né? Com as mãos estendidas, apareceu para aquela freira, né? Das Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo, né? Catarina Labouré, né? E ela apareceu como? Apareceu em cima de um globo, em cima da Terra, para mostrar que ela é a rainha do universo, esmagando a cabeça da serpente. E apareceu primeiro com um globo também na mão.
E depois apareceu com os braços abertos e das suas mãos saem raios luminosos, né? E ela pediu a Bernadette, a Catarina Laborie, que mandasse fazer uma medalha, espalhasse aquela medalha, que quem usasse aquela medalha com devoção ia receber muitas graças. Essa medalhinha, eu uso ela aqui há muitos e muitos anos, né? Até foi minha esposa que mandou fazer para mim a medalhinha, né, de Nossa Senhora das Graças. E ela aparecia com as mãos estendidas e Catarina Laborie viu escrito em letras de ouro em cima dela, em francês: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, ela veio à Terra para dizer: eu não tenho pecado original. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E ela mandou cunhar essa medalha. A medalha se espalhou pela França de tal maneira e tantas pessoas conseguiram tantas graças com essa medalha, com essa devoção, né? A festa é no dia 27 de novembro, acabamos de celebrar agora há pouco tempo, né? Que o povo começou a chamar de medalha milagrosa. Medalha milagrosa. Aí 24 anos depois, isso foi em 1830, 1854, o Papa não teve mais dúvida. É realmente imaculada. Mandou fazer o dogma. Bula Pontifícia Inefabilis Deus. Maria concebida sem pecado original é dogma de fé. E que coisa bonita, meus irmãos, 4 anos depois, 1858, Nossa Senhora começa a aparecer lá na França, na gruta de Massabielle, em Lourdes, um lugarejo, né? Zona rural, para aquela menininha, né? Bernadette Sobiru, uns 10 anos de idade. Podemos dizer assim, como que uma meia caipirinha. Nem o francês falava direto, falava um dialeto da região. E Nossa Senhora aparece para ela, né? E pede que ela vá ao padre, que era o pároco de Lourdes, da cidadezinha de Lourdes, né? Ela apareceu na gruta de Massabielle. Disse ao padre Peymarale, que era o pároco, que fizesse uma capela ali. E o padre disse, não acreditava, né, naquela menininha, né? Deve estar sonhando. Ó, faz o seguinte, vai lá e diga para essa mulher primeiro se apresentar, dizer quem ela é. Que eu não recebo ordens, mensagens de pessoas que não se identificam. Tudo bem. Bernadette foi lá e falou para Nossa Senhora. E Nossa Senhora, na última aparição, disse para Bernadette, diga ao padre o meu nome. Eu sou a Imaculada Conceição. Falou em francês. Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette não entendeu nada. O quê? Eu sou Imaculada? O que quer dizer isso? Ela não sabia. Criança, né? Bom, mas Nossa Senhora mandou falar para o padre e ela foi repetindo. Pelo caminho, para não esquecer, lá da gruta de Massabielle até a casa do pároco, ela foi repetindo, Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée Conception. Quando ela falou para o padre, o nome da mulher é esse, eu sou a Imaculada Conceição. O padre quase caiu das pernas. O quê? É a Imaculada? Que o Papa Pio IX, há 4 anos antes, proclamou como dogma de fé. É a Imaculada que está aparecendo para você. O padre acreditou, o bispo acreditou, meus amigos, temos ali os maiores santuários marianos do mundo. Nossa Senhora ainda fez, né, que Bernadette cavasse com as mãos na terra ali, porque ela ia fazer nascer água milagrosa. Quem já foi lá em Lourdes? Eu fui lá uma vez, está lá a imagem de Nossa Senhora no lugar onde ela apareceu, e ali é aquela fonte que jorra sem cessar, ainda hoje. E o povo vai tomar banho nessas águas, o povo leva as águas para casa, né? Nossa Senhora veio dizer, eu sou a Imaculada Conceição. Bem, com isso, meus irmãos, a gente tira 3 conclusões. 3 conclusões, pelo menos. Primeiro, o pecado original existe. Se ela fala, eu sou concebida sem o pecado original, porque o pecado original existe. Segundo, o Papa não erra.
Papa proclamou o dogma e ela veio confirmar. Certo? Bem claro isto, né? E é uma verdade, então, que nós temos que acreditar, né? O pecado original existe, Maria não teve o pecado, né? É imaculada e o Papa não erra quando proclama um dogma. É 3 conclusões que a gente tira dessa história maravilhosa. Bom, eu poderia ficar aqui falando muito mais coisas. Nesse livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse, tem um capítulo inteiro aqui sobre a Imaculada, que aqui eu coloco todos os dogmas. Eu gostaria de ler apenas aqui o que disse, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 404. O gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo de um só homem. Um só corpo de um só homem. Em virtude dessa unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Ok? O pecado passa por, né, assim, por herança, vamos dizer assim, né? E aqui eu gostaria de ler também uma citação, né, só para apresentar alguma coisa, uma citação, por exemplo, né? Santo Anselmo, doutor da igreja, lá por volta do ano 1000, Santo Anselmo pergunta assim: Deus que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? Claro que poderia, né? A Virgem a quem Deus resolveu dar seu Filho único tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e de todos os homens, e fosse a maior imaginável abaixo de Deus, porque vai ser mãe de Deus. Então, tem muitas citações de muitos santos doutores que confirmam isso. Bem, continuando a liturgia, né? Rapidamente, só para a gente concluir, então a liturgia coloca para nós aqui o Salmo, né, 97, que é um salmo de louvor. Por que um salmo de louvor? Porque é um salmo que, né, dá graças a Deus por tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, o Salmo 97, né, ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele operou maravilhas, sua mão e seu santo braço lhe deram a vitória. É a nossa salvação, é a redenção. O Senhor fez conhecer a sua salvação, fez conhecer através da Virgem Maria, né? Manifestou sua justiça à face dos povos, lembrou-se de sua bondade, de sua fidelidade em favor da casa de Israel. Está aí. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. E depois, né, a carta que, a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Efésios, aquela leitura maravilhosa que está no primeiro capítulo da carta aos Efésios, né? São Paulo fala, né, é uma das coisas mais maravilhosas que São Paulo coloca, né? Ele explicando quem somos nós, né? São Paulo fala: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu neles antes da criação do mundo. Está aí, meu irmão, nenhum de nós veio ao mundo por acaso. Não. Deus nos escolheu. Você sabe o que é escolher? Escolher é muito, entre muitos, você tirar um. Deus nos escolheu antes da criação do mundo, antes que o mundo existisse, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Por isso que Deus veio nos salvar, através do Cristo que vem pela Imaculada. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo. É o que acontece no batismo. Segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele. Que coisa bonita, né? E aí São Paulo vai desdobrando e falando que nós todos fomos salvos por Cristo. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência, a nossa salvação. E aí vem a beleza do Evangelho, que não podia ser diferente, né? Evangelho de São Lucas, no capítulo 1,
versículo 26 até o versículo 38, onde aparece aqui a anunciação do anjo à Virgem Maria. Né? Lucas 1, de 26 até 38, né? Essa narrativa maravilhosa de São Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, olha aí, que o profeta tinha anunciado, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José. Desposada, mas não moravam juntos. Da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Meus irmãos, nesse cheia de graça, quem já viu que Maria é imaculada. Se ela é cheia de graça, não tem espaço para pecado, nem original. Né? Gratia plena, diz o latim, cheia de graça. Né? Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação. O anjo então disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. Não tem pecado, só graça. Eis que conceberás, dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque Jesus quer dizer Deus salva. O próprio nome do filho veio do céu. O anjo trouxe o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o seu Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi. Davi simbolizava o Messias, porque Davi unificou todas as tribos de Israel. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Veja, não conheço para o hebraico era vida íntima. Não conheço o homem. Não tinha. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, essa, meus irmãos, é a maravilha, né, da festa da Imaculada. Né? A Virgem conceberá, dará à luz um filho que se chamará Emanuel e traz para nós o Salvador. E nós fomos, como diz São Paulo, né, criados por Deus, desejados por Deus antes da criação do mundo, para sermos em Cristo santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Então, o que eu quero pedir, meus irmãos, no final dessa reflexão de hoje, pedir ao Senhor que conceda a todos nós a santidade, a graça de sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos, pela graça, né? Pela graça de Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, aquela que nós devemos sempre buscar o seu auxílio. Na ladainha lauretana, né, a gente reza: Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Ó, meus irmãos, é a Virgem Maria que nos ajuda a nos salvar. O grande São Bernardo, doutor da Igreja, dizia: nenhum devoto de Maria se perde, ela não deixa. Que coisa consoladora para nós, meus irmãos, que somos pecadores, né? Que um dia vamos nos apresentar diante da justiça de Deus, saber que nenhum devoto da Virgem Maria se perde. Seja muito devoto dela. Reze seu texto todo dia. Reze o ofício da Imaculada. Reze a sua ladainha lauretânia. É fácil, hoje até no celularzinho você encontra aí, né, essas orações todas. Entende? E eu quero terminar essa reflexão, né, lendo aqui, rezando com você, uma palavra que é de São Bernardo, que eu gosto muito. São Bernardo, ele se referia a Nossa Senhora e ele deixou para nós uma reflexão muito bonita. Ele diz assim, é o chamado sermão sobre o Missus Est, né? Ele diz assim: ó tu, quem quer que sejas, que nas correntezas deste mundo te apercebas, antes de ser arrastado entre procelas e tempestades, do que andando sobre a terra
desviar os olhos dessa estrela. Se não queres afogar-te nestas águas, a estrela é Maria. Se você não quer se afogar nas águas do mundo, chama por Maria. Se levantam os ventos das tentações, se cais nos escolhos dos grandes sofrimentos, olha a estrela, chama por Maria. Olha para a estrela, chama por Maria. Se as iras ou a avareza ou os prazeres carnais se abaterem sobre a tua barca, olha para Maria. Se perturbado pelas barbaridades de teus crimes, se amedrontado pelo horror do julgamento de Deus, começas a ser sorvido em abismos de tristeza e de desespero, pensa em Maria. Olha para Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria. Invoca Maria, que ela não se afaste de teus lábios, não se afaste do teu coração. E para que possas pedir o auxílio de sua oração, não esqueças o exemplo de sua vida. Seguindo-a, não te desviarás. Suplicando-te, não desesperarás. Pensando nela, não errarás. Se ela te segurar, não cairás. Se te proteger, não terás medo. Se ela te conduzir, não te fadigarás. Se estiver do teu lado, chegarás ao fim. E assim experimentarás em ti mesmo quanto é verdade aquilo que foi dito, e o nome da Virgem era Maria. Meus irmãos, que a Virgem Maria conceda a todos nós a sua intercessão materna. Cuide e guarde de todos nós. Papa João Paulo II fez a consagração dele à Virgem Maria pelo método de São Luís de Montfort, né? E entregou toda a vida à Virgem Maria, escreveu lá no seu brasão pontifício, Totus Tuus Maria. E pela mão desse homem, meus irmãos, Nossa Senhora de Fátima derrubou o comunismo, derrubou o muro da vergonha de Berlim. Que nós também possamos ser devotos da Virgem Maria, consagrados a ela. Amém. Tenha um santo domingo, nessa festa solene de Nossa Senhora concebida sem pecado original. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos vocês que me acompanharam até agora. Tenham uma boa noite.